Acordando esta manhã, vi que Book of Memcoin e PEP foram removidos de ser a criptografia de tendência número 1. FETS agora está em primeiro lugar na lista de tendências. Caso você não saiba, FETS é uma nova moeda que foi lançada e listada no CoinMarketCap em 2022. Desde que a criptografia foi listada no CoinMarketCap, ela não estava ganhando nenhum impulso real até esta semana, quando subiu para cerca de 30% em apenas 3 dias. Vendo isso, muitos investidores se interessam porque fazem perguntas como: o que é FETS? FETS é uma boa criptografia para comprar para o futuro. Devemos comprar o FETS agora, antes que ele exploda. Qual a sua opinião sobre a compra de moedas FETS? Os investidores ainda pedem a previsão do preço da moeda FETS e minhas razões para isso. Mas antes de entrar em detalhes completos, observe que não sou um consultor financeiro. Tudo o que eu digo sobre as moedas é baseado em minhas pesquisas e opiniões. Portanto, ao investir em qualquer moeda que eu recomendo, pesquise um pouco mais para ficar mais seguro e não se esqueça de investir com sabedoria. Sem muito dizer, vamos entrar na discussão. Em primeiro lugar, FETS é uma boa moeda. Isso porque ao pesquisar o FETS vi que ele possui desenvolvedores estabelecidos e um público real que está disposto a investir e comprar o FETS Olhando para o valor de mercado, o FETS está em torno de 2,5 bilhões de dólares agora, o que é enorme para uma criptografia de IA. Acho que nenhuma criptografia de IA chegou a esse estágio. Se você acredita que existe alguma moeda de IA com 2,5 bilhões de dólares em capital de mercado, por favor me avise na seção de comentários. Não tenho muito a dizer, mas recomendo que você busque. Tenho certeza de que este projeto é bom. No momento, FETS está sendo negociado por cerca de 3 dólares. Com um valor de mercado de 2,7 bilhões de dólares, um valor de mercado totalmente diluído de 3,7 bilhões de dólares e um volume de negociação em 24 horas de 780 milhões de dólares. Uma rede descentralizada de aprendizado de máquina de acesso aberto baseada em blockchain chamada FETS foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a expansão e evolução da economia digital sem intervenção humana. A rede permite o envolvimento de outros agentes, como humanos, ao mesmo tempo que conecta dispositivos e serviços à internet das coisas. A FETS desenvolve as ferramentas e a infraestrutura necessárias para facilitar o crescimento de uma economia digital descentralizada e baseada em IA. A rede permite o compartilhamento de dados e a colaboração conectando pessoas, coisas e serviços. Fornecedores e consumidores constituem a economia FETS que é centrada em uma variedade de agentes e ecossistemas com diversas funções e casos de uso. A equipe de desenvolvimento da FETS sublinha que a rede pode transformar uma ampla gama de indústrias e setores quando se trata desses casos de uso distintos. O uso de IA pela FETS permite que eles ofereçam aprendizado de máquina inteligente e compartilhamento de dados como soluções para problemas comuns. Cidades inteligentes, cadeias de suprimentos, transporte, estacionamento inteligente, energia, agentes termómetros, casas inteligentes e aprendizagem coletiva são alguns dos setores que a FETS pode otimizar, juntamente com uma ampla gama de outros casos de uso. Como funciona o FETS Para desenvolver ferramentas e infraestruturas para uma economia autónoma inteligente baseada em IA, a rede FETS utiliza 3 elementos principais: agentes económicos autónomos, o quadro económico aberto e o FETS Smart Ledger. Esses 3 componentes criam toda a rede, alimentada por aprendizado de máquina e IA. Agentes económicos autónomos representam dispositivos, serviços, organizações e indivíduos e agem em seu nome na rede. Os AEs são criados como cidadãos digitais dentro do ecossistema FETS e têm a capacidade de aprender com os erros anteriores, fornecendo assim soluções mais eficientes e melhorando o desempenho geral dos sistemas através da IA. Os agentes estão conectados a fontes de dados e ambientes de hardware e aproveitam a natureza preditiva do sistema FETS A rede FETS depende de 3 componentes principais: agentes económicos autónomos, o quadro económico aberto e o FETS Smart Ledger para construir as ferramentas e a infraestrutura para uma economia autónoma inteligente baseada em IA. A rede como um todo, alimentada por aprendizado de máquina e IA, é composta por esses 3 elementos. Os agentes económicos autónomos representam objetos, serviços, grupos e pessoas na rede e agem em seu nome. Dentro do ecossistema FETS os AEs são desenvolvidos como cidadãos digitais com a capacidade de aprender com os erros do passado, resultando no fornecimento de soluções mais eficazes e na melhoria do desempenho do sistema geralmente através da IA. Os agentes usam os recursos preditivos do sistema FETS e estão conectados a fontes de dados e ambientes de hardware. A camada da rede que permite a conectividade e a maior interação entre AEs é o quadro económico aberto. Todos os dados e conhecimentos que os agentes utilizam são mantidos na camada PAO e apoiados pela IA. Os agentes coletam dados da camada OEF e os nós são recompensados com tokens pela mediação entre AEs e o OEF.
O Fetch Smart Ledger é uma estrutura de ponta baseada em blockchain que combina gráfico acíclico direcionado com tecnologias de razão distribuída. Aqui, usando sharding, todas as transações de rede são coletadas e tratadas. Graças à combinação criativa de muitas tecnologias, incluindo DAG, DLT, contratos inteligentes, e AI aprendizado de máquina, Fetch AI é uma iniciativa única. O suporte do projeto para uma variedade de casos de uso habilitados para IA confere-lhe seu diferencial. Um dos poucos projetos baseados em blockchain, Fetch AI usa IA para melhorar soluções para a economia digital da rede. Os usuários podem construir uma economia digital e descentralizada que evolui junto com a rede e projetar, implantar e treinar agentes por diversos motivos. Devido à combinação de tecnologias que emprega, Fetch AI é uma rede multiutilitária que pode ser utilizada em uma ampla gama de indústrias e setores, como cidades inteligentes e casas inteligentes, finanças descentralizadas, cadeias de suprimentos, bolsa de mercadorias e autónoma agentes de viagens, congestionamentos de tráfego, sistemas ferroviários e uma infinidade de outras possibilidades. Um sistema Proof of Stake usando AI, DAG e o método de consenso Tendermint do Cosmos é usado para proteger Fetch AI. Para salvaguardar ainda mais a privacidade do utilizador, mantendo ao mesmo tempo a descentralização e a abertura da plataforma, a rede emprega privacidade diferencial. A criptografia e a teoria dos jogos são combinadas na rede Fetch AI para criar um mecanismo de consenso sem censura. Embora os nós sejam responsáveis pela aprovação das transações no livro-razão, o protocolo POS e outras tecnologias trabalham juntos para proteger as conexões e a comunicação na rede. Um ambiente blockchain apoiado por IA chamado Fetch AI permite aos usuários construir uma economia digital descentralizada em cima de um único livro-razão. Os usuários podem criar agentes que trabalhem em nome de pessoas, empresas, coisas e serviços. Todos esses agentes estão interconectados, têm a capacidade de realizar negócios e podem interagir. Ao aproveitar a IA e a capacidade dos agentes de crescer e aprender com seus erros, o FET e o Fetch AI são utilizados para mudar e melhorar uma ampla gama de diferentes indústrias e setores. A área proeminente de finanças descentralizadas, cadeia de abastecimento, transporte e mobilidade, infraestrutura de carros elétricos, sistemas ferroviários e outras indústrias são apenas algumas que poderiam se beneficiar das tecnologias da Fetch AI. Concluindo, Fetch AI é uma nova plataforma blockchain de acesso aberto que combina IA, aprendizado de máquina e DLT para mudar uma variedade de indústrias e setores. A tecnologia subjacente do projeto ainda está evoluindo rapidamente, proporcionando inovação a vários negócios e avançando em vários setores e casos de aplicação. Ao democratizar e descentralizar a economia, Fetch AI permite que os usuários interajam e se conectem com objetos, empresas, serviços e outros usuários. É uma iniciativa inovadora que integra perfeitamente as tecnologias blockchain e IA para criar uma nova economia digital inteligente. Atualmente, existem 1 bilhão de FETs. Assim como o Bitcoin e um grande número de outras criptomoedas, o Fetch AI possui um número finito de tokens. O FET é um ativo escasso devido à sua oferta restrita, que também protege os valores simbólicos contra a inflação. A capitalização de mercado do Fetch AI é calculada multiplicando a quantidade de moedas FET em circulação pelo preço atual de mercado da moeda FET.